Olá, meus amigos que nos assistem aqui toda semana com um bate-papo, falando de vida, carreira e negócios aqui no programa O Inédito ou Viável. Bom, hoje, como toda semana, aliás, nós temos alguém muito especial. Pessoa que vai falar sobre empreendedorismo, educação, enfim, tem muita coisa bacana aqui para ser falada ao longo dessa 1 hora que a gente vai conversar. Está comigo aqui Poliana Giardino, que é fundadora da Boomit. E aí você se perguntou o que é a Boomit? Eu vou passar a palavra para ela e ela vai nos explicar o que é a Boomit. Tudo bem, Poliana? Prazer, tudo ótimo, Emerson, tudo ótimo. Que bom que você aceitou o nosso convite de vir aqui bater esse papo. Eu que agradeço, muito bom. Explica pra gente o que é Boomit. O Boomit é o Boom It, né? É o lançamento. Tá. Então o nosso logo é até um foguetinho porque é de fato um lançamento de uma ideia, de um projeto. Então é o Boom It. Boom It, muito Acabou interessante. Boom It. Ficou bacana. O site é www.boomit, né? Dois Os, boomit.com.br. Então já acessa, já anota e você vai entender o que é a Boomit. Poliana, o que a Boomit faz? A Boomit é especialista em empreendedorismo para jovens, tá. Ou seja, é um programa de empreendedorismo para universidades e escolas, né? Que não era tão comum a disciplina empreendedorismo nas escolas, mas a gente já sabe da necessidade de ensinar isso na base. E quando a gente fala em empreendedorismo, é legal frisar, Emerson, que não é basicamente o abrir uma empresa, mas é uma mentalidade empreendedora. Empreendedor para a vida, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, é empreender a si mesmo também. Tá bom. Um pouco disso. Então, é uma escola? Não, é um programa. Então, esse programa tem plataforma digital, um app e um programa de fato para experiência em sala de aula. E a gente, bem mão na massa, né? Que a gente chama de aprendizado ativo, né? As metodologias ativas de aprendizagem. Então, é bem mão na massa. A criançada adora. E você falou criançada, é um público de que idade? A gente vai do 5º ano, que é a antiga 6ª série, né? Até o final do ensino médio. Tá bom. E essas dinâmicas são aplicadas em várias escolas? As escolas procuram vocês? Como é que funciona essa dinâmica na prática? São aplicadas em várias escolas, né? A escola, hoje já existe a grande necessidade de ensinar-se o empreendedorismo na base, né? Essa mentalidade empreendedora. A gente desenvolve com todas as séries através de projetos, jogos, e tem produto final, eles conseguem ter aquele senso de realização. Eu que fiz, eu criei, nós criamos. Então, cada série tem o seu produto final. E nós implementamos isso, capacitamos professores para aplicar e também fazemos em universidades. As universidades utilizam a nossa plataforma para gerar o potencial empreendedor da própria universidade. Tá. Não sei se vocês sabem, né? E você, Emerson, que está super por dentro, deve saber bem isso. Mas hoje, 53% dos jovens de 15 a 35 anos no Brasil pensam em empreender uma ideia. 15 a 35. Tá. Só que a maioria deles nunca teve contato com a educação empreendedora. Tá. Então, isso é um pouco perigoso, porque você começar um negócio sem ter a base para aquilo, né? Sem entender os passos e tal, pode gerar um problema, uma frustração maior ali mais para frente. Tá. É a história daquela grande ideia que alguém teve e depois acabou virando um grande pesadelo, né? Pois é, é bem isso. E aí você falou que você capacita também professores, isso, né? Isso. E professores de qualquer área do conhecimento, ou como é que é? Tem um direcionamento? Tem, hoje a gente faz um filtro dentro da escola. A escola que adota o nosso programa, a gente faz um filtro e percebe quais são os professores dentro dessa escola ou universidade que tem o perfil empreendedor, né? O professor empreendedor, porque todas as dinâmicas em sala de aula não são tradicionais, então precisa ter de fato um perfil de um professor que seja mais arrojado, que tenha uma familiaridade com tecnologia, que seja muito próximo dos alunos, porque você vai acompanhá-los. A gente nem usa o termo professor para o nosso programa em si, mas ele vira um mentor, um facilitador. Então, o professor não fica lá na frente, na sala de aula, os alunos sentam ali em grupo, o professor está entre eles.
Muitas vezes os próprios alunos é que constroem o conteúdo da aula juntos, entendem, pesquisam, entendem o que é aquilo, trazem à tona, e o papel do mentor é de fato direcionar, olha, isso aqui tá certo, agora a complementação, vamos buscar isso? E aí ele vai puxando a turma. Então é mais um papel mesmo de mentoria. E isso dura um ano? É um ano letivo. Tá. Isso é legal você ter lembrado, a gente faz dentro da grade curricular das escolas. Tá. Então o cara tem lá a grade curricular, português, matemática, geografia, enfim, e aí ele tem uma que é empreendedorismo. Exatamente. Tá. E é legal também que os programas, muitas vezes os projetos são interdisciplinares. Então a gente consegue se conectar bastante com matemática, com português. A nossa plataforma traz essa possibilidade de você ter mentores de diferentes disciplinas auxiliando os grupos nos projetos. Então, matemática entra, a gente já entrou biologia, já entrou tecnologia, o pessoal, né, de informática, de TE, que é a tecnologia da educação nas escolas, que é uma área super aquecida. Então, existe essa disciplinaridade. E essa plataforma é o quê? Explica aí, porque você falou que dos jovens de 15 a 35 anos, então eu já estou fora desse grupo, eu careço um pouco mais de detalhes. Como é que é essa plataforma? Um cara acessa isso? Como é que é isso? Como é que funciona isso? É uma plataforma online. Normalmente existe uma integração feita ou no ambiente da escola. Então vamos supor que a escola ou a universidade tenha uma intranet, onde os seus alunos já estão naquele ambiente. A gente faz uma integração, tudo isso para facilitar a experiência do usuário-professor, usuário-aluno, gestão da escola. Então, é num ambiente que ele já está acostumado. Ali na plataforma, ele consegue lançar o projeto dele, né? Existe um passo a passo, existem... Projeto do aluno. Do aluno. Existem as provocações para os projetos, os grandes desafios e as missões. Os professores e os mentores conseguem dar esse feedback online de diferentes disciplinas. Ele tem missões a serem cumpridas ali num prazo. É gamificada, existe uma pontuação. Então, é bem interativa. Eles se envolvem bastante, tem um engajamento super alto na nossa plataforma. E agora, a grande novidade aqui, para março de 2017, a gente vai ter um aplicativo bem bacana. Um aplicativo que consegue trazer um pouco o mapeamento das suas habilidades. Então, claro, quando muita gente tem falado, Emerson, nas habilidades para os desafios do século XXI, que já começou há um tempão, né? Então, como é que a gente traduz? Não sei se você já viu essa lista, mas é uma lista gigante. Você fala, como é que eu vou trabalhar tudo isso, né? Tem que ser um super-homem. Tem que ser um super-homem. Então, o que nós fizemos através de bastante estudo e pesquisa? Nós trouxemos as 5 habilidades, as 5 competências, né? O termo habilidade e competência às vezes se confundem, né? Então, quando a gente está falando de competência, a gente fala de conhecimento, habilidade e atitude. Sim. Então, a gente pegou as 5 competências que nós chamamos de Big Five, que são as competências que, quando trabalhadas, impactam positivamente o maior número de outras competências. Né? Então, a gente está falando de pensamento crítico, a gente está falando de criatividade, de rede, de inteligência emocional e de execução / disciplina. Né? Uma ideia é uma ideia, se não concretizada. Então, a execução é bem importante. E aí vocês mapearam essas 5 competências e a partir dessas 5 competências... É que nós trabalhamos todo o projeto de mente empreendedora. Então, a gente consegue mapear, e essa é a grande novidade aí do aplicativo, a gente vai fazer um mapeamento do Emerson hoje, dentro destas 5 habilidades, como é que ele está no dia de hoje, uma fotografia do agora, fazendo um acompanhamento, conseguindo trazer um feed, né, uma alimentação para o Emerson de livros, vídeos, cursos gratuitos e outras bases de conteúdo que te potencialize onde você está precisando dar um up. Então, dentro dessas 5 dentro das 5. A gente faz um acompanhamento disso, faz um push com os alunos, porque isso é gamificado, então a cada etapa ou a cada coisa que ele constrói ou que ele conquista, ele registra de uma maneira super intuitiva, fácil, e ganha uma pontuação por aquilo.
Então, isso é o projeto pessoal do aluno. Isso a gente consegue fazer, é adaptativo, né? O do Emerson vai ser diferente da Poliana. Sim. Mas o que é comum a todos? Um projeto. Tá. Então, por exemplo, você identificou assim, essas 5 grandes competências. Isso. Você chamou de Big Five, e aí você trabalha esse indivíduo dentro do aplicativo para que ele desenvolva ou essas 5, ou aquela que está menor, enfim. Isso. Você desenvolve isso dentro desse programa. Dentro do programa. Tá. Então, a ideia é que a gente vai fazer algumas fotografias ao longo do ano, que é o nosso período do programa, e entendendo o desenvolvimento desse aluno. Tá. E a gente consegue dar um suporte, uma mentoria bem específica para ele. E esse desenvolvimento dessa competência ou dessas competências, ela vai acontecer no projeto que ele escolheu? Isso. Além do projeto, existem esses feeds que a gente alimenta através do aplicativo. Então, o Emerson você vai receber lá no seu aplicativo o seguinte: saiu um curso de criatividade, que era um ponto de melhoria seu ali, uma oportunidade para você melhorar do Big Five. É interessante, gratuito, a gente fez essa curadoria e está recomendando no seu feed. No meu feed, ou no feed de um colega seu, onde criatividade é um ponto forte, não vai aparecer este curso específico. Então pode ser curso, pode ser um livro, pode ser um vídeo. A gente faz essa curadoria por trás, dentro do Big Five, e recomenda específico para cada um, de acordo com a sua necessidade de trabalho, dentro das competências, né? E aí, vamos supor, numa linguagem aí um pouco, talvez, antiga, esse feed é o que você está trabalhando o desenvolvimento dessa competência dentro dessa área de empreendedorismo, é isso? Isso. Mas ele pode ter, por exemplo, estou chutando aqui porque eu não conheço a ferramenta, mas, por exemplo, ele pode ter lá, ele vai ter, né, os seus gaps de desenvolvimento nas várias outras matérias, português, matemática, sim, enfim. Sim. Esse que você está capturando dentro desse mente empreendedora que você chamou, ele não compete com essas outras áreas. Não compete, mas olha só, uma coisa muito interessante. Harvard fez uma pesquisa sobre qual é o impacto da educação empreendedora, um aluno que tem aula de empreendedorismo no ensino médio. O quanto isso impacta as outras disciplinas. Então, quando você vê, por exemplo, matemática fora de um contexto, numa aula tradicional, isso gera muito menos engajamento por parte do aluno. Legal. Agora, de repente, esse aluno está num projeto de empreendedorismo e ele precisa construir ali a sua viabilidade econômica, a sua estratégia e tudo mais, precificação. Quando ele vai para a aula de matemática, ele enxerga uma aplicação daquilo. Então, isso aumenta o engajamento absurdamente. Na matemática. Na matemática. Outro ponto, leitura espontânea. Muitas vezes, os pais vêm conversar com a gente e falam muito, meu filho não gosta de ler e tal, né? Como é que eu faço para estimular? O que acontece às vezes nos nossos programas? Os alunos trazem para a gente, professor, olha, eu fui ler um livro e peguei fui na cultura, na Saraiva, enfim, fui numa livraria, achei esse livro que tinha a ver com o meu projeto, ou que tinha a ver com o empreendedorismo, ou uma destas habilidades, das competências. Li, professora, e queria compartilhar aqui com a turma. Vamos, compartilha, vamos trazer quais foram os aprendizados, e a gente conversa e debate isso. Então, existem diversas... Em português, a mesma coisa. A questão da comunicação em si. Eles precisam fazer o que a gente chama de pitch, né? Sim. Que é contar o seu projeto em poucos minutos, de maneira efetiva e objetiva. Então, eles treinam muito isso. Eles criam redes de patrocínio, vão atrás, trabalham negociação. Então, quando ele vai apresentar um trabalho, ou quando ele vai fazer uma redação, ele já sabe como escrever, ele tem um storytelling de todo o projeto dele, então isso foi trabalhado. Isso é o legal da plataforma, quando a gente estava falando ali no começo, da interação com as outras disciplinas. Sim. Por isso que quando, num programa, a gente vai entrar na parte de finanças, ou nós vamos trabalhar comunicação e rede e tal, o professor local da escola, daquela respectiva disciplina, vem junto para a gente fazer um trabalho onde o aluno enxergue a aplicação do que você ensina. E isso que você está colocando é interessante porque você não causa essa competição com as outras matérias, né? Ela acaba criando uma cooperação. Exato, né? É aquela velha diferença do tênis e do frescobol. Né? O tênis está querendo marcar um ponto em cima do outro, não. Sim. A ideia é o frescobol. Quanto mais a gente compartilhar a bola,
mais a gente está no jogo, mais o jogo é interessante. Tá. E esse público, por exemplo, você está falando aí de fazer um pitch, né? Pitch, para quem não conhece, você tem que defender seu projeto, dizer por que ele é bom e por que as pessoas têm que apostar nele em poucos minutos. Né? Isso implica não só a habilidade, né, que muita gente se perde, né, que é de conhecer profundamente seu projeto, mas também de se expressar. Exato. Né? Muitas vezes uma pessoa que nem conhece o projeto consegue vender melhor do que aquele que é muito apaixonado e conhece todos os detalhes do seu projeto, porque fala mais do que deveria ser falado. Né? Agora, quando você está usando essa expressão, me vem aqui alguém já com uma maturidade, né, para você defender um projeto e tal. Isso tem uma graduação das idades? Tem. Esses projetos são... a criança de 7 anos tem um vocabulário, a criança de 35, como você colocou aqui, tem outro vocabulário. Claro. Espera-se, pelo menos, né, que tem outro vocabulário. E aí, como é que você trabalha esses desenvolvimentos dentro do empreendedorismo, né? Então, isso foi bem legal. Claro, todas as atividades que são realizadas, elas estão preparadas, tanto na sua linguagem visual, então, desde um vídeo, um PowerPoint, um app que nós vamos utilizar ali, até a linguagem verbal adequada para aquela faixa etária. Então, vou te dar um exemplo. A nossa entrada, a gente chegou na escola, os pequenininhos ali do 6º ano e tal, a gente vai falar de sonho. Né? A gente vai falar de compartilhar os sonhos, como viabilizar esses sonhos, que passos que a gente precisa. Olha só, tem gente aqui na sala que compartilha do mesmo sonho. Por que a gente não pode fazer isso juntos? Então, cooperação, rede, né? A criatividade na hora de... Vamos colocar esse sonho em execução real, acontecer? Vamos. O que a gente precisa? Então, eles vão começar a ter esse pensamento crítico e toda essa linguagem que eu estou te falando aqui, né, das crianças grandinhas ali. No ensino médio, eles já têm um vocabulário muito próximo dos universitários, tá? Então, eles já entendem o que é um pitch, um canvas, que hoje é o plano de negócios em uma página, né, que é o canvas e tal. Mas, claro, eles fazem tudo de acordo com a faixa etária trabalhada. E empreendedorismo sempre com foco em serem empreendedores de sua própria vida. Então, não necessariamente abrir o seu negócio. Então, as crianças lá do 6º ano estão trabalhando seus sonhos, né? Bacana. Você falou aí quais são os Big Fives, é esse? Criatividade. Rede. Pensamento crítico sistêmico. Tá. Pensamento sistêmico. Peraí. Que agora Rede, pensamento sistêmico, rede... Execução e inteligência emocional. Perdão. Tá bom. Então vamos desenvolver o nosso Big Five aqui, fazendo um pequeno intervalo e a gente volta já já. Não sai daí, tá bom? Desenvolva a sua inteligência emocional, a sua rede e o seu pensamento sistêmico para um pouquinho mais de conversa com a Poliana Giardino. A gente volta rapidinho. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso.
aqui com o nosso bate-papo de hoje no programa O Inédito Viável, que hoje está falando sobre empreendedorismo e educação empreendedora com a Poliana Giardino. Poliana, antes de fazer esse break, você falava aí, né, dos Big Fives e de como vocês desenvolvem isso dentro das escolas, essa separação aí, né, das linguagens, enfim. Uhum. Como é que surgiu isso para você? Como é que você caiu nisso? Como é que você desenvolveu esse método? Como é que se formou as raízes aí da Boomit? Uma história legal. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Acabei fazendo uma especialização em marketing, né, um MBA em marketing. Jamais pensei em seguir este caminho. Trabalhei por muitos anos em multinacionais e tal. E aí, na minha última passada por uma multinacional, como gerente de marketing ali da empresa, eu via que a turma que chegava, a minha equipe, que era uma equipe sempre muito jovem, trainees, estagiários e tal, eles chegavam assim, tecnicamente completos, então cursos diversos, intercâmbio, vários idiomas. Porém, eles chegavam crus em termos comportamentais ou de visão de negócios, uma série de outros aspectos que eu falei, puxa vida, como é que eu vou trabalhar isso aqui? Em um dado momento, eu resolvi me formar como coach para tentar ajudar a minha equipe. Fiz lá a minha certificação, comecei... Isso você ainda trabalhando nessa multinacional? Trabalhando lá. Trabalhei a minha equipe, foi super bom, um resultado bem bacana. Depois acabei trabalhando o coaching do board da empresa. A gente fez um trabalho também com os recém-chegados de toda a empresa, não só da minha turma ali, do marketing, né, da comunicação e do marketing. E eu comecei a gostar mais disso do que, de fato, do marketing. Nesse período, gerou aquela crise do que eu estou fazendo aqui e como é que eu posso contribuir mais, uma questão de propósito de vida, de contribuir mais com as pessoas, para o mundo, enfim. Parei ali, ainda enquanto funcionária lá da empresa, e fiz um planejamento de carreira junto com um pessoal bacana e tal, um ano antes de tomar essa decisão. Eu comecei a fazer esse planejamento de carreira. Eu ainda não entendia se eu queria empreender algo ou se era um outro departamento dentro de uma empresa. Eu sempre tive o desejo de empreender, vim de uma família de empreendedores, mas tudo tem um momento certo para acontecer. E eu não sabia se era aquele momento exato de fazer essa virada. Durante esse processo de planejamento de carreira, eu tomei a decisão de estudar em Babson College, que hoje, você sabe, você também estudou lá, é considerado aí a universidade número 1 em empreendedorismo no mundo. Sim. Fui estudar para entender se era aquilo que eu queria. Chegando lá, eu falei assim, não é só isso que eu quero, mas é isso que faltava na turma, na turma que eram parte da minha equipe ali. De novo, a mentalidade empreendedora. Não, né, a gente está falando de intraempreendedores, que são empreendedores dentro das empresas, como funcionários. Então, eu comecei a enxergar como é que eu poderia mudar aquele cenário, ou contribuir para a mudança daquele cenário, na posição em que eu estava naquele momento. Falei, não é isso. E onde é a base, onde que se constrói essa cultura, essa mentalidade? Na escola. E aí acho que eu juntei duas dores, né, minhas, pessoais. Uma é essa, da gestão de equipes multidisciplinares com essas deficiências que eu te falei. E a outra é a questão da escola. Eu estudei em um excelente colégio em São Paulo e tal, mas eu tinha muita dificuldade de aceitar aquele estilo de aula tradicional. Não era algo que claramente não tinha um link com o meu perfil aquilo. Eu não via aplicação de diversas matérias e tal. Tinham aqueles professores que já, na vanguarda, já faziam diferente, obviamente, daquelas matérias, eu lembro claramente de tudo. E eu falei, bom, peraí, eu acho que eu preciso fazer isso na escola e de uma maneira diferente. Porque eu não vou fazer mais do mesmo, só mudando o nome da disciplina, não faz o menor sentido. Então eu comecei a pesquisar
diversas pessoas, instituições, organizações que estavam ali já mergulhadas no empreendedorismo jovem. Tirei diversas lições ali, desde Europa, Ásia, América do Norte, América Latina. A gente tem na Guatemala um exemplo super bacana, que eu posso falar um pouquinho mais daqui a pouco. E aí, o que aconteceu? Quando eu vim para cá, eu bati na porta de um monte de universidade, de instituições americanas e tal, ainda lá em Babson. E uma universidade me abriu a porta e disse o seguinte: olha, eu gostei do seu projeto, faz sentido para a gente. Se você levar isso para o Brasil, nós chancelamos o seu projeto, o seu programa de empreendedorismo para jovens. A gente coloca a chancela da nossa universidade, Universidade de Concord, em Irvine, na Califórnia. Eu voltei para o Brasil, olhei, cheguei lá na Philips e conversei com o nosso CEO, que é uma pessoa bacana e tudo mais. Entendeu que a minha vocação ali naquele momento e o que fazia sentido como propósito de vida não era mais o marketing e não era dentro de uma organização, era a minha própria organização. E fiz esse shift, fiz essa mudança em janeiro de 2015. Durante esse período, eu estive em contato com diversas escolas, mas eu comecei pelas mais próximas, as escolas do meu bairro. Fui levar a ideia, que foi muito bem aceita. Eu já consegui, em janeiro mesmo de 2015, entrar em uma das escolas. E aí vem o lance do protótipo e a importância da falha, do erro. Quando a gente imagina e faz um projeto, eu comprei, acho que 35 livros lá da universidade, livros para jovens, né, focado em empreendedorismo e tal. E o que aconteceu? Quando a gente fez o primeiro projeto, a escola falou: eu te abro as portas, pode vir, mas como extracurricular. Tá. Se isso der certo, a gente acredita, a gente aposta, mas a gente quer ver o aluno, a gente quer ver na prática, entra para a grade no próximo ano. Aí o que aconteceu? Eu me preparei para uma classe de 40 alunos e tal, tive pouquíssimos alunos. Então essa foi a primeira decepção. E eu faço questão de falar isso, porque era extracurricular, então nem todo mundo se interessava, tal, mas aí eu fui entender onde é que tinha, onde era o gap disso aí. E isso eu faço questão de falar sempre, Emerson, porque quando a gente faz projetos e muitas vezes a gente quer empreender uma ideia, as pessoas têm a ideia de que isso vai dar certo a partir do dia 1. Elas não fazem um protótipo ou um piloto. E isso é extremamente importante. Porque você traz a sua ideia, uma dor que você teve ou uma oportunidade que você viu no mercado, faz um protótipo menor, um piloto, entende o que funciona e o que não funciona, porque várias coisas não vão funcionar. Faz o ajuste, se precisar pivotar, mudar, pivota, muda, faz os ajustes e aí sim você traz isso, né, de uma maneira maior. Então esse foi meu primeiro grande erro, né? E entendi o que não funcionou naquele momento. Então desde a comunicação com os alunos, né? E era você dando essa aula, esse conteúdo? Era eu em sala de aula, né? Então o que aconteceu? Muitas escolas não têm o know-how do marketing, da comunicação para os seus próprios empreendimentos. Um projeto diferente na escola e tal. Quando você coloca a escola para divulgar os seus projetos, ela não sabe fazer isso, algumas escolas não sabem fazer isso da melhor maneira possível. Então, você não gera um engajamento, né? É uma questão de comunicação e marketing. Sim. Essa era a minha praia, então eu entendi na hora onde a gente errou ali. Tá. Você conseguiu fazer esse diagnóstico porque você tinha o know-how e você percebeu que faltou do lado da escola essa divulgação, ou essa forma de divulgação. A forma. Acho outro fator que é importante, e sim, foi um fator determinante naquela época. Nesse período, né, 2015, foi quando a gente começou a viver o início da nossa crise econômica aqui no Brasil. Um extracurricular é pago plus mensalidade. Então você tem a mensalidade da escola, o pai vai lá e paga um extracurricular para o seu filho cursar aquela disciplina, aquele programa e tal.
Então, eu comecei a viabilizar isso de uma maneira, num valor super acessível. Os alunos que vieram, os primeiros alunos, se engajaram absurdamente. Isso gerou até mídia para a própria escola, né? Os projetos dos alunos que foram além dos muros da escola. Os pais ficaram extremamente satisfeitos. E aí, um aluno contando para o outro, isso começou a mudar de figura. Os alunos vieram, poxa, mas que negócio é esse de empreendedorismo? Deixa eu entender isso melhor. Até este ponto também não ficou claro para eles. Nunca tiveram contato com empreendedorismo, a grande maioria. E chega alguém falando disso, poxa, mas o que é isso? O que isso tem a ver comigo, com a minha vida, com a escola? Então foi muito legal, porque aí começou a gerar um contando para o outro, esse boca a boca. Os pais foram pedir na escola também. A escola super apostou na disciplina, na grade curricular e colocou dentro do seu conteúdo programático do ano. Grade curricular da escola 2016, empreendedorismo. E aí, nisso, outras portas se abriram. Então, outras escolas entraram no circuito, as universidades, a gente foi desenvolvendo a plataforma ao longo desse período. Coisa super importante também. Tudo que foi desenvolvido, desde programa em sala de aula, o material, a plataforma, app, extremamente centrado no usuário, que é o aluno, e o professor. Então, nós não criamos nada que fosse um orgulho próprio, né? Eu quero ter um app, ou imagina uma ideia distante da realidade. Não. A gente entendeu que havia necessidade de um aplicativo. Os alunos tiram foto do Canvas, do Design Thinking que fizeram, sobe na plataforma. Tira foto do celular, sobe na plataforma. Então, a gente começou a entender que o ritmo deles hoje era muito diferente. Você sentar, logar numa plataforma toda vez que a turma entra, perdia tempo de aula, dispersava a turma. Então, a gente começou a criar e trazer essas metodologias ativas para a sala de aula. O que é isso? Jogo, debates, metodologias que a gente chama de aprendizado baseado em projeto ou problema, que é o PBL em inglês, né? Problem Based Learning, por exemplo, que já é muito aplicado em universidades. Aqui em São Paulo, a FGV, a Faculdade de Economia da FGV, é só PBL. Você traz um problema para os alunos, eles buscam todas as condições que eles precisam para resolver aquilo. O professor não traz o conteúdo pronto, né? Então, eles vão atrás deste conteúdo, trazem, e o professor vai direcionando, o mentor vai direcionando, dizendo é por aqui, não é por aqui, até que eles cheguem na conclusão certa ou correta, ou que mais cabe para aquele problema. Isso, a gente foi comprovando que, dessa maneira, os alunos, além do próprio engajamento, é a questão de ficou registrado, né? Não foi uma decoreba, ele aprendeu aquilo, ele consegue replicar aquilo, ele sabe discutir sobre aquilo. Então, e fazendo muitas pesquisas com os alunos ao longo do ano, muitas pesquisas, com pais de alunos, com a escola. Então, foi construindo, ao longo desse período, um programa muito forte, porque foi construído com eles, né? Não foi nada imposto, não foi nada copiado, não foi nada imposto, não, a gente foi construindo juntos. Então, a gente via imediatamente a resposta dos alunos, fazia ajustes necessários, colhia feedback e foi construindo isso junto. Então, o resultado de um programa que é construído junto com o seu público-alvo é algo muito sólido, que faz muito sentido para eles. Então, a preocupação deles hoje é, o ano que vem a gente não vai ter? Como assim? Não, a gente tem que ter. Porque como é que funciona? Ele concluiu um projeto num ano e ele vai ter essa matéria novamente no próximo ano ou não? Ele passou por aquilo? Sim. Aí, algumas escolas, como existe obviamente uma lei que rege tudo isso, a escola precisa colocar esta disciplina na grade curricular onde há espaço para que ela seja colocada, né? E que não existe esse espaço hoje em todas as séries. Você tem algumas séries. Mas, Poliana, se essa medida provisória da mudança aí do ensino médio for aprovada, e isso pode mudar em 2018? Pode, porque aí existe a abertura
para novas disciplinas, inclusive o próprio empreendedorismo, que o aluno vai optar, mas é parte da grade curricular. E ele opta por fazer o empreendedorismo em si. Então, eles ficam preocupados em algumas escolas onde, de repente, não há uma abertura, por exemplo, o terceiro ano do ensino médio, a terceira série do médio. O foco ali, normalmente, é o vestibular, a sua escolha profissional. Algumas escolas optam por não colocar o empreendedorismo ou por colocar dentro do nosso programa, para o terceira série do médio, já é algo bem focado para habilidades do futuro, para o novo mercado de trabalho que se abre, para a sua escolha profissional e tudo mais. Mas as escolas que optam por não fazer essa inserção na terceira série do médio, os alunos ficam super traumatizados ali, né? Falam, puxa, mas a gente não vai dar continuidade, a gente quer o projeto, a gente quer novos projetos, a gente quer continuar com este projeto. Né? Então, alguns exemplos que eu te trago. A grande parte destes projetos, a gente estimula que haja um impacto positivo na sociedade ou na comunidade que ele escolha. Comunidade escola, comunidade bairro, comunidade Brasil, mundo. E aí, alguns casos foram longe. Um grupo de um colégio aqui em São Paulo desenvolveu um aplicativo para facilitar a vida dos refugiados que chegam aqui em São Paulo. Então, além de oportunidades de trabalho, porque elas fizeram links com organizações que já fazem isso, as meninas desenvolveram também coisas simples. O refugiado, quando chega aqui, não sabe o que é o SUS, não sabe o que é o cartão do ônibus, tem dificuldade para ir ao médico, ele não fala a língua local, então precisa de um voluntário que saiba a língua dele. Então, as meninas criaram um aplicativo para facilitar. Despertou a atenção do Mulheres do Brasil, que hoje é uma organização não governamental de mulheres fundada pela Luísa Trajano, né, mas que hoje tem diversas mulheres empreendedoras que estão dando suporte para essas meninas hoje levarem esse projeto adiante. Esse é um exemplo, mas eu tenho exemplos, por exemplo, o Luigi, que abriu de fato uma loja com o tio dele de rações e um formato de pet shop diferente. Diversos exemplos. Isso com pouco tempo de trabalho, né? Sim. Você viu que essa mudança aí na minha vida foram, 2 anos atrás, né? Hoje eu tenho uma sócia, que é a Carolina Augusta, que veio com o mesmo know-how. O foco, ela veio do Rio de Janeiro, então ela tem uma atuação grande ali no Rio, né? Ali já com uma universidade. Então, eu e a Carol, a gente trabalha, o que nos dá orgulho no fim do ano ali é enxergar esse tipo de projeto sendo construído por crianças de 14 anos, de 12 anos. Né? Projetos incríveis que impactam e transformam as vidas das pessoas e a deles também. Sim. Você falou antes de uma atividade extracurricular, ela tinha uma questão de custo aí, né? Verdade. E sendo essa uma questão de custo, imagino que você está hoje focada em escolas particulares. Sim, o nosso grande sonho é entrar nas escolas públicas. Qual que é a grande dificuldade hoje para se ter isso, por exemplo, para o aluno de escola pública? Existe uma burocracia muito grande. Né? E assim, dentro de um processo de licitação, você tem um caminho longo, extenso, que muitas vezes, pelo nosso curto tempo de vida, inclusive, de 2 anos, a gente não conseguiu finalizar um. E a hora que você está finalizando, muda-se o governo, e aí você vira um estranho, porque eles não conhecem ninguém mais. E começa tudo de novo, do zero. Não há continuidade dos processos startados, iniciados na gestão anterior. E quando você tem a possibilidade de levar isso. Existem, por exemplo, municípios como São José dos Campos, que é extremamente empreendedor. Extremamente empreendedor. Então, para alguns municípios, faz mais sentido, até pelo próprio desenvolvimento local. É um município que investe em empreendedorismo porque entende que aquela geração vai construir e vai solidificar a economia local, vai ficar ali. Então, São José dos Campos, por exemplo, apostou nisso. Colocou na grade das escolas públicas, empreendedorismo. Alguns outros poucos municípios têm olhado de uma maneira diferente para isso. Agora, para a gente, nosso grande
a coroação do nosso sonho seria, de fato, que a gente pudesse levar isso para todas essas crianças, esses jovens, porque o empreendedorismo é um agente transformador, sim, social, da vida daquele jovem. Então, quando eu trago algumas experiências dos Estados Unidos, ou mesmo da Europa, o empreendedorismo é usado como agente social de transformação social muito grande. Muito grande. Isso desenvolve a autoconfiança dele, ele acredita naquilo, ele se envolve naquilo. Ele não pensa mais em deixar a escola, porque ele entende a aplicação daquilo que ele está aprendendo para a vida real dele, para o futuro dele. Ele gera uma renda para a família. E hoje o empreendedorismo tem aberto algumas novas frentes, inclusive para presidiários, né? Em presídios. Então, existe uma organização nos Estados Unidos que fechou já essa questão de escolas públicas ali, abrangeu toda a juventude empreendedora e agora deu esse novo passo ousado, né? Que é trabalhar com os presidiários. Fazendo com que os detentos desenvolvam também esse conteúdo de empreendedorismo. Sim, porque olha só, a dificuldade dele se reintegrar à sociedade pós uma pena, né? Então, quando você traz uma esperança de geração de renda através do seu próprio esforço, através das suas próprias habilidades, ele enxerga, primeiro, que ele tem habilidades, né? Segundo, como é que eu uso isso a meu favor? Como é que eu consigo monetizar as minhas ideias, trazer isso em benefício próprio? Isso para qualquer tipo de presidiário, qualquer tipo de crime ou não? Olha, hoje é muito embrionário, isso começou há menos de um ano lá nos Estados Unidos, tá? Sinceramente, não sei te dizer se eles fizeram algum tipo de seleção das penas, mas eu acredito que sim, lembrando daquela coisa de pilotar e de prototipar, eu imagino que sim, que eles devam ter feito um filtro inicial, vendo... Né, testaram a experiência e a partir daí... Vamos ver o que desenrola a partir disso. Tá bom. Bom, a gente vai fazer mais um break e a gente volta daqui a pouquinho, porque eu gostei dessa ideia de que você falou aí de pivotar, né, e de fazer esses protótipos, testar. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante que vale a pena a gente aprofundar aqui nesse bate-papo. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos aqui com o programa O Inédito Viável, que hoje entrevista Poliana Giardino. Poliana, você falava aí de alguns temas e me chamou a atenção essa coisa do pivotar, né? Pivotar, para quem não sabe, no mundo do empreendedorismo é mais ou menos fazer um teste e replicar isso, né? O pivotar é o mudar de ideia. Agora, o prototipar é de fato fazer esse teste. Eu acho legal você explicar isso em detalhes e aprofundar isso, porque hoje a gente vê muito o tema empreendedorismo,
ele às vezes o pessoal confunde um pouco essa coisa da ideia e da realização prática. Verdade. Né? Às vezes a gente vê as pessoas vendendo muito ideias através de vídeos, etc. Redes sociais é um perigo. E assim, não tem muita coisa prática por detrás daquilo. Verdade. Né? Como é que você enxerga essa diferenciação e qual que é a importância desse pivotar e prototipar? Legal, isso é muito importante, Emerson. Seguinte, se não fosse importante, dentro do nosso Big Five, que tem a criatividade, que é importante, o ter a ideia, o entender o mercado ou transformar uma dor que você teve utilizando um produto ou observando em uma ideia, é incrível. Agora, se você não executá-la, né, que é o nosso outro Big Five aí, é só uma ideia, é nada, está na sua cabeça. Então, o fazer acontecer e o prototipar é extremamente importante. Os meninos todos colocam a mão na massa desde o dia 1. E o dia 1, ele coloca a mão na massa no planejamento das ações e para, enfim, criar um protótipo seu. O que é esse protótipo? Vamos fazer esse projeto em um universo menor, mais controlado, onde a gente possa entender: deu certo? Não deu certo? Por que não deu certo? O que não deu certo? Em cima desta reflexão, ajustar tudo que precisa ser ajustado e aí você parte para uma execução num universo maior. É importante selecionar bem o universo do protótipo, porque ele precisa representar o seu público-alvo maior. Mas o fato de prototipar, isso te traz uma série de lições e você vai enxergar, não teve um trabalho até hoje, nem pessoal, nem dos alunos, que não existiram ajustes, e ajustes que foram enxergados através do protótipo em ação. Então, depois que você colocou para funcionar, colocou o carro para rodar, opa, isso aqui está devagar, isso aqui está funcionando diferente do que eu achava, por quê? Trabalha esse pensamento crítico, entende o porquê, arruma aquilo e aí lança o produto ou o serviço. Então, isso funciona também para a vida pessoal. A gente tem os nossos projetos, nossos empreendimentos pessoais. Na primeira desistência, ou no primeiro erro ou falha que teve na sua imaginação, no projeto idealizado, muitas vezes a gente desiste. O que difere uma ideia bem-sucedida de uma não bem-sucedida, né? É basicamente a persistência. É você saber analisar o que não deu certo e realizar aquilo de maneira diferente. E você ajusta até que a coisa funciona. Sim. Então, é bem importante. E o que você vê, por exemplo, hoje, dessa coisa muito empreendedorismo de palco, né? Verdade. Eu vejo um pouco assim, um pouco, talvez um exagero e talvez até uma certa, não sei se inocência, às vezes até um pouco de uma visão distorcida, até talvez maldosa. Verdade. Né? Dessas coisas de empreendedorismo como sendo uma coisa que obviamente é importante, mas como sendo uma coisa muito midiática, muito Verdade. Talvez, né, de status. Verdade. Né? Praticamente fazendo do empreendedor uma celebridade muitas vezes. Uhum. Né? Como é que você avalia esse olhar desse modo? É verdade. O empreendedorismo foi, de certa maneira, banalizado. Uhum. E aí você traz a figura de um empreendedor super-herói, que não existe. Então, a gente faz questão de trabalhar isso desde cedo. Pelo seguinte, a vida do empreendedor, ela é bem difícil, principalmente no nosso país. Sim. Então, eu digo isso porque eu abri mão de uma carreira que estava indo bem, né? Então, até foi um ano que eu tinha sido promovida e tal, em busca de uma... A pessoa falou, você é doida? Imagine na minha casa, para explicar isso para o meu marido, não foi nada fácil. Onde eu já trabalhava bastante, tinha uma carga de trabalho alta, mas eu posso te dizer seguramente que eu trabalho muito mais hoje. Então, o empreendedor, a empresa te acompanha 24 horas por dia, te acompanha nas férias que nem sempre, aliás, a maioria das vezes você não tem férias, te acompanha naquele mês que você não sabe se o dinheiro vai entrar ou não.
Então, na verdade, o empreendedor precisa ter a automotivação absurdamente maior do que um funcionário, do que um intraempreendedor ali. Então, a sua automotivação no nível muito elevado direto. Isso exige uma energia grande, um desgaste grande. Por isso que para empreender um projeto seu ou para empreender a sua vida, você tem que estar apaixonado e crente da sua ideia ou do seu propósito. Sim. Então, tudo começa com autoconhecimento. É entendendo onde é que estão seus valores, onde é que estão seus propósitos, se aquilo faz sentido para você naquele momento. E se você está disposto a não ter férias, muitas vezes. Se você está disposto a automotivar-se todos os dias pela manhã, a ir dormir tarde trabalhando e tal. Então, a figura do empreendedor que pintou-se por aí foi uma figura desses novos modelos digitais que também não foram incríveis do dia para a noite. As pessoas pulam essa parte da história que, na minha visão, é a mais importante. Sem esta parte da história, nenhum deles estariam onde estão hoje. E definitivamente, se você não vê muito suor ali, eu não acredito na realização de um projeto sem muito suor. Sim. Então, a gente trabalha isso com as crianças bastante, claro, sempre de acordo com a sua faixa etária, sim, mas entendendo que o ser empreendedor ou empreender minha vida significa que eu vou trabalhar bastante para aquilo, que eu vou me dedicar, que eu vou entender se aquilo faz sentido para mim. Pode ser que não faça. Bacana. Fazer sentido. E nessa frase, né, de fazer sentido, você tem as pessoas que são empreendedores porque vão lá realizar, né? E tem as pessoas que são boas geradoras de ideia, que se tiver alguém muito empreendedor, né, consegue botar a coisa para acontecer, para realizar, né? Eu acho que empreendedor, como você coloca, que eu acho que é uma coisa muito importante, é você olhar para a sua vida e tratar ela como um grande empreendimento. É isso. Né? Você ter os seus próprios objetivos, você estar firme nos seus valores, acreditar nas coisas que você acredita e executá-las, né? Acho que esse que é o grande lance do empreendedor. E se isso resultar num negócio, né? Exatamente. Aí, que bom que você consiga tocá-lo e fazer a diferença, né? Você encontrou a sua paixão. Sim. Você encontrou o seu caminho, vai ser feliz mais cedo. Sim. O empreendedorismo é um meio para que você encontre a sua paixão numa outra profissão, num outro estilo de vida, num projeto social, num salto pessoal, e se resultar num negócio legal, porque você já linkou sua carreira, sua atividade profissional. Ótimo. Mas é isso, é empreender a sua vida. É isso aí. Muito bom. Nós ouvimos então a Poliana Giardino, que agora tem aqui as nossas câmeras para fazer as suas considerações finais. Eu já agradeço de antemão a sua participação e foi muito interessante, aprendi várias coisas aqui. Gostei muito desse Big Five. Achei muito interessante. Vamos trabalhar o Big Five, Emerson. Achei bem interessante. E quando você coloca, né, essa questão da criatividade e da execução, eu acho que isso é fundamental, né? Porque, sem dúvida, de fato, né, uma ideia concebida, ela é um inédito, mas fazê-la viável precisa de execução. É isso mesmo. Então, sem execução, não tem inédito que se viabilize. Por favor, as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Emerson, obrigada. Muito bom estar aqui. Legal compartilhar essa ideia. E se você tiver ideias, insights, inputs, críticas, estou super aberta. E meu convite para vocês é o seguinte: empreenda-se. Empreenda a sua vida, os seus propósitos, e vem perguntar para a gente como é que a gente pode te ajudar no boomit.com.br. Também os meus contatos vão estar aqui, né? O Emerson a gente vai colocar à disposição de vocês. Nós estamos juntos no propósito de empreendermos vidas. Então, vem com a Boomit. Muito bem, até semana que vem com mais um bate-papo aqui no programa O Inédito Viável. Até lá!